Boa noite, pessoal. Vamos começar agora mais uma live. Essa live meio que de... O assunto é importante agora para o final do ano ainda. E é por isso que foi marcado assim em cima da hora, né? Porque esse meu amigo, eu vou ter um convidado hoje, é um amigo de muito tempo, né? Desde o tempo da escola técnica. E a gente se reencontrou tem pouco tempo. E esse assunto aí é basicamente para quem vai precisar vai fazer agora a declaração de imposto de renda e é uma forma que você tem de abater o imposto devido ou até mesmo receber alguma coisa por conta desse benefício, né? Então, justamente por conta aí, agora está finalizando 2023 e logo, logo você vai precisar fazer a sua declaração de imposto de renda e esse assunto vai ser importante você saber agora, enquanto ainda tem tempo de você fazer algo para você diminuir esse imposto a ser pago, tá? Então, estou só aguardando ele entrar para nós começarmos as apresentações. Esse é um assunto que eu nunca me interessei muito, já tinha ouvido falar, mas por não ter assim, para mim não faz sentido por conta da forma como eu faço a declaração de imposto de renda, né? Eu nunca me interessei por isso, mas como eu tenho muito amigo ainda que está na CLT e que tem alguns, deixa eu pegar aqui minhas anotações, que tem, ele está entrando aí agora. E aí, como eu tenho muitos amigos que podem usar esse benefício para reduzir agora o imposto de renda dele, por isso que a gente resolveu fazer bem assim, meio que em cima da hora, né, para aproveitar a janela que ainda tem para poder fazer esse tipo de investimento, né. Ai, peraí, que tá sem um fone aqui também. Como é que tá? Já tá na escuta aí? Como é que tá o áudio agora? Esqueci de botar o fone de ouvido para escutar. Ero que tá na escuta aí, tá me escutando? Tá beleza já. Tá na escuta aí, Eric? É a primeira vez, tá, pessoal, que eu estou fazendo uma live com um convidado. Então, relevem aí qualquer atraso aí. Só mais um minutinho. Tu tá me escutando, Eric? Eu não estou te escutando, não. Deixa eu ver, eu tô falando aqui com ele no WhatsApp aqui. Só um minutinho, pessoal.
Pronto, agora foi. Tá me escutando? Agora tô te escutando, Eric. Ah, rapaz, tudo bom? Eu tinha enviado o convite, eu acho que estava É, só a questão para aceitar aí. tá, beleza. Bora lá. Boa noite, pessoal. Bora lá, Eric. Primeira live que você faz, Eric, né? Rapaz, a gente está ingressando agora nesse meio para poder a gente informar melhor as pessoas, né? Eu acho que essa educação financeira que a gente tem que passar para frente, a gente não pode ficar isso com a gente. Isso, exatamente. É importante. Então, Eric, pessoal, Eric, como eu já falei no começo, nós nos conhecemos desde da época da escola técnica. Nós somos técnicos em eletrônica, né, de origem, né, origem profissional, É, e você seguiu pela área de telecomunicações, né, e está até hoje ainda está como e CLT ainda, né, Eric? eu trabalho como CLT hoje ainda. E aí fala um pouquinho agora também, só assim, falando, me apresentando também, porque tem os teus seguidores que vão assistir essa live, que estão assistindo e que vão assistir É ainda, deixa eu me verdade. apresentar, né? É como se eu estivesse na minha casa e recebendo amigo e viesse outros amigos. Ainda estou me acostumando com isso, tá? Então, hoje eu sou empresário e profissional, já me considero um profissional do mercado financeiro, né? A minha principal fonte de renda hoje é mercado financeiro. Só que assim, às vezes eu falo mercado financeiro e falo especificamente com trade, né? Não é porque eu ganho dinheiro com o mercado financeiro que eu vou conhecer todos os produtos. Eu conheço praticamente todos os produtos que tem no mercado financeiro, mas conheço superficialmente. A fundo eu conheço poucos, né? Então, assim, se você falar um produto para mim, você, conheço. Já investi? Não. Que é o caso desse produto que a gente vai falar hoje, né? Então, assim, hoje minha principal fonte de renda é o mercado financeiro, principalmente day trade. Então, é uma profissão. Eu me considero investidor porque eu estou no mercado financeiro desde 2016 e em 2018 eu comecei a montar uma carteira de investimentos. E aí eu me tornei investidor. Mas minha principal fonte de renda hoje não é trabalhar com investimento, é trade. Day trade eu boto na categoria como uma profissão e não como um investimento. Foi um investimento que eu fiz em mim, certo? Que aí eu já tenho uma fonte de renda bem considerável, principalmente isso. Também tem um negócio que é um quiosque de acessórios de celular, que já tenho desde 2011. 2012 eu registrei ele e abri uma loja física, né, um quiosque, que é a minha esposa que toca, né? Então, hoje minha esposa dá suporte nessa parte e eu fico o dia inteiro no computador aqui buscando operações de curto prazo, curto e curtíssimo prazo. Operações que levam 1 segundo, às vezes não tem nem o tempo de tão rápida que é a operação de entrada e saída. Então, assim, basicamente é isso que eu faço. Eu opero índice, opero dólar, opero ações, opero ETFs, opero boi, opero milho. Eu opero uma gama gigantesca de ativos no day trade, né? E no investimento eu tenho uma carteira de investimento de algumas ações nessa parte de investimentos. Hoje minha carteira está em torno de 60% renda fixa, tudo tesouro, ou tesouro IPCA+, ou tesouro Selic. Boa parte está no tesouro Selic, porque eu preciso de margem para fazer minhas operações no day trade. Então, eu não preciso ter o dinheiro líquido lá. Ele pode estar em uma aplicação e essa aplicação servir de margem para eu poder Demais, operar. né? Isso. Então, hoje, É verdade. então, aí eu tenho opções para fazer venda coberta, né? Então, eu tenho uma parte dessa minha carteira de ações, eu faço venda coberta como uma forma de rentabilizar. Mas eu venho diminuindo ela para diminuir mais a volatilidade dessa minha parte de investimento, já que o meu ativo principal é o trade, eu já estou muito exposto ao risco ali, então eu resolvi diminuir e deixar na Selic mesmo, para não estar tendo mais um Não tá com ativo risco, né? para diminuir meu risco e assim, acaba gerando um certo desgaste. Então eu disse, não, conforme for zerando minhas posições de renda variável, eu vou mandando.
para renda fixa. E tenho uma boa carteira ainda de fundo imobiliário. E como a gente já conversou, Érico, eu estou me mudando, né? Estou saindo de São Luís e estou indo para Paraíba para morar em João Pessoa. Então, o dinheiro dessa Seja casa... bem-vindo. Obrigado. E o dinheiro dessa casa eu vou diversificar ela entre fundos imobiliários e renda fixa, mas boa parte deve ir para fundo imobiliário, porque eu consigo ter uma renda maior. Então, com o dinheiro dessa casa, eu vou conseguir É, pagar o aluguel de onde eu vou morar, que vai ser ali no altiplano. Então, pelo menos pelos próximos 2 anos, eu não devo adquirir um imóvel. Eu vou trabalhar essa venda entendi. dessa casa que eu moro hoje, que é minha, está quitada, e assim que vender, ele vai todo para o mercado e vou trabalhar ele. Então, assim, uma parte de investimento, ações, fundos imobiliários e renda fixa é o que eu tenho hoje, tá, Eric? Então, me apresentei, Entendi, Fernando. É, perfeito. e aí faça suas apresentações aí, a sua experiência que você tem no mercado Bom, é o financeiro. seguinte, eu queria agradecer, Fernando, primeiro aí pelo convite, tá? Eu acho que é importante a gente diversificar, tá, os investimentos e também passar essas informações para frente, porque a nossa sociedade hoje ela é muito carente de informações relacionadas ao mercado financeiro. E muitas pessoas têm muitos mitos em relação a isso e tem muitas inseguranças, né? Porque tem pessoas hoje que falam de coisas hoje que realmente não faz tanto sentido, tá? E o que é que eu trabalho hoje, tá? Eu trabalho basicamente hoje com um planejamento, tá certo? Que vai partir lá do planejamento familiar das pessoas, tá certo? Da base, né? Tirar as pessoas das dívidas, até investimento mais sofisticado, tá? Eu acredito que a pessoa que nunca investiu nada no mercado, eu acho que ela tem que começar por algum lugar, né? E esse lugar basicamente pela reserva de emergência, em primeiro, né, lugar, e depois pelo assunto que a gente vai falar agora, que ninguém quer estar pagando muito imposto, né? Eu acho que o que a gente puder reduzir de imposto, eu acho que é importante, não só para a nossa vida, tá certo? Eu Principalmente, estou no mercado financeiro. principalmente quando é uma redução sem estar burlando o sistema, né? É Sem algo estar do burlando o sistema. sistema, né? É algo do sistema que a gente vai usar, né, em usufruto próprio, né? Isso. Sem a gente dizer assim, a gente não está sonegando imposto, a gente não está fazendo nada desse tipo, está usando a própria regra para poder se usufruir da regra que a gente tem no mercado, né? Isso. E Só, para só, só isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, Eric, que o Andrei aqui perguntou, pode fiz. falar. Eu esqueço que eu tenho que falar um pouco mais claro, né? Para mim e para você que já conhece, FIIs são fundos imobiliários, tá, Andrei? Desculpa aí É, ter usado esse termo sem ter explicado. Vai, continua, Eric. são fundos Desculpa aí. imobiliários. Mas assim, eu estou no mercado financeiro já desde a pandemia, né, de 2021, a gente ficou aquela coisa lá trancada, então vamos estudar, vamos buscar algo novo para poder a gente conhecer e depois passar isso para as pessoas, tá certo? Mas assim, Fernando, indo direto ao ponto também, tá? Que é o intuito da nossa live também, da gente estar falando com as pessoas para que as pessoas possam reduzir impostos, aí já para a declaração do ano que vem. Para quem vai servir tudo isso? Para aquela pessoa que é CLT, tá certo? E que já tem a dedução do imposto de renda direto na fonte. Aquela pessoa que faz a declaração completa, né? Do imposto de renda, ano 2023, né? Que vai fazer até março, até abril, às vezes, do mês que vem, do ano que vem, no caso. E para isso, existe um produto chamado Previdência Privada, tá certo? Que você, sabendo aplicar ela, com as regras corretas, você consegue fazer uma dedução. Como assim você faz uma dedução da sua escola, dos seus dependentes, dos seus filhos, tá certo? Para que você consiga fazer uma dependência do seu filho, por exemplo, nesse ano agora de 2023, o ano de 2022, a gente gastou, por exemplo, até R$ 3.560 por dependente. Aí a gente vai lá, coloca na declaração e esse valor, o governo, ele não cobra imposto em cima desse valor, né, que é o gasto com educação. A mesma coisa do gasto de Então, saúde. você abate, se você tiver lá o tributável R$ 100.000, você abate até R$ 3.000, não é isso?
na verdade, para o dependente em escola, né? Uhum. Agora, já para a previdência privada, que a gente vai falar aqui mais a fundo, você consegue abater até 12% da sua renda Tá, tributável. Por exemplo, eu sou bem leigo nisso, tá, Eric? Em declaração, sempre eu me escorei em alguém para fazer para isso. fazer. É porque é complicado. Lá no comecinho era um contador, aí quando eu me casei com a Daniela, ela começou a fazer, então nunca me esquentei com isso. Aí eu te pergunto agora, digamos que eu tenho R$ 100.000 tributável para imposto de renda. Esse dependente, esses R$ 3.000, eu consigo, até 3.000 e pouquinho, eu consigo abater. Digamos que seja 3.000. 3.500, a tabela ano passado era 3.561. Tá, 3.500. Então, eu declarando isso daí que eu gastei, aí passa a ser tributável R$ 96.500, não é isso? Isso mesmo. Tá, beleza. Então segue lá. Aí fala Porque do. assim, quando você é CLT, esse desconto ele já vem na fonte, né? Uhum. E aí você vai, o quê? Justificar que você gastou um valor com educação, com saúde, e aí vai fazendo um abatimento. Se você já tiver pago mais, você vai ser restituído, né? Ou se você pagou menos, você vai ter que pagar mais para o governo. E a previdência privada, ela vai entrar aí nessa mesma regra, tá certo? É uma regra normal, igual a dependente de escola e dependente de saúde. Mas como é que funciona a regra? Você tem até 12% da sua renda tributável. Então, quer dizer que, se você tem 100 mil, tá certo? O governo só vai lhe cobrar 88 mil. Então você Agora, vai. Então, vamos lá. Porque assim, eu tinha dificuldade de entender essa conta, tá, Eric? Então vamos lá. Digamos que você tem lá 100.000 de tributáveis de que você recebeu e seja tributável, 100.000. Então tributável. você tem. Se você investir nesse produto, até R$ 12.000, que é 12%, então você vai poder, em vez de você ter um valor, em vez de você pagar o teu imposto lá, seja 27,5%, 20, aí 25%, 27,5. 27,5%, em cima de 100 mil, você vai pagar em cima de 88 mil. Que é assim, você vai ter que ter Sim, investido esses R$ 12.000 nesse 12 mil produto, e aí você, em vez de nesse pagar produto. 27,5 em cima de 100 mil, você vai pagar 27,5 em cima de 88 mil, Em tá? cima de 88. Isso mesmo. Aí, isso também é acumulativo. Já que você, por exemplo, se você tiver 2 filhos, vai ser 7.000 reais, mais os 12 mil, por exemplo. E aí você vai deduzindo da sua renda que você recebeu do ano anterior, né? E esse produto nada mais é do que uma previdência privada. É simples a aplicação dele, tá? A gente só precisa entender a regra correta, tá certo? E a margem do tempo correto. Por exemplo, o ano fiscal, ele se encerra dia 31/12, né, de 2023, tá certo? E quando a gente vai fazer um investimento, por isso que eu falei com Quantos? você também, para poder a gente orientar as pessoas para quê? Porque a gente tem até no máximo segunda-feira para poder fazer esse tipo de investimento. Por quê? A cotização é o quê? Quando você aplica, o dinheiro sai da sua conta e esse dinheiro é aplicado nesse fundo de previdência. Ele demora, em média, 7 dias. E por isso que a gente pede para que as pessoas, se quiserem fazer ainda no ano fiscal de 2023, eles façam até segunda-feira, no máximo, dia 18, tá? Uhum. E é simples, tá? Por exemplo, essa previdência, ela está disponível no aplicativo do seu próprio banco. No banco que você tem aí, tá certo? Conta, normal. É, Só que hum, você precisa entender as regras. tá. E essas regras que geralmente confundem. As regras, ela é o seguinte, ela tem 2 planos básicos, tá? Que é o PGBL e o VGBL. Aí é que começa esse monte de sigla que geralmente o pessoal não entende muito, né? Isso. Mas, assim, o PGBL nada mais é que a renda tributável ela vai ser descontada da próxima declaração do imposto de renda. O governo vai dizer o seguinte, você investiu os 12 mil reais no PGBL, né? E aí o governo não vai lhe cobrar
o imposto dos 27.000 em cima desses 12 mil reais, um exemplo, tá? Que a gente citou aí dos 100 mil, né? Para a gente ir na mesma lógica, tá certo? E aí tem um outro plano chamado VGBL, que as siglas em si é vida geradora, não forma nenhuma frase, vamos dizer assim, certa. Que Tá seja certo? Isso aí você pode traduzível, né? pesquisar no Google. Não é nem como traduzir isso. Você só precisa decorar as siglas que aí você consegue fazer normalmente, sem problema. E aí a questão do VGBL é para aquelas pessoas que não fazem declaração completa do imposto de renda. Tá certo? Uma pessoa que tem uma renda, vamos dizer assim, que não é tributável, tá certo? Pode ser uma pessoa autônoma, uma pessoa que não tem uma renda superior a 27,5%, que vai ser lá declarado. Você pode fazer o plano de VGBL, certo? Uhum. Por quê? O VGBL já é um dinheiro que você já pagou o imposto, um exemplo. E o PGBL, você vai pegar o imposto de hoje e vai botar ele para frente. Entendeu a diferença dos dois planos? Uhum. O VGBL é um dinheiro que você, por exemplo, você ganhou dinheiro e esse dinheiro já foi tributado, um exemplo. Você não quer que esse dinheiro você pague o tributo lá na frente. Aí você vai e faz o plano de VGBL porque você não faz a declaração completa. Não faz sentido, né? Você só vai pagar mais imposto. E aí, o PGBL, você faz e você consegue essa dedução do imposto na declaração do ano seguinte. O leão vai chegar e vai dizer o seguinte, esses 12 mil reais aqui eu não vou tributar ele, porque esses 12 mil reais ele está guardando para o futuro dele. Entende? Uhum. E aí o governo ele vai dizer o seguinte, eu não vou tributar ele sobre isso, eu só vou tributar ele pelo que ele ganhou de renda, tá certo? E o segundo passo mais importante também é você escolher entre duas tabelas, tá certo? Que a gente chama de tabela progressiva e a tabela regressiva. O que é isso? Mas aí, Eric, o PGBL sempre vai para progressiva, né? É fixo, né? Não, nem sempre. Você consegue colocar PGBL com progressivo e regressivo. Porque é o seguinte, a progressivo e o VGBL do mesmo jeito. O VGBL também você consegue botar ele progressivo e regressivo. Você é que vai escolher de acordo com sua necessidade, tá certo? Do futuro, né? Você está pensando sempre no seu eu do futuro. Você está investindo hoje no seu eu do presente para que o eu do futuro você consiga isso tu fala, esse é o do futuro, traduzindo se eu quero tirar esse dinheiro daqui 10 anos, 20 anos ou 30 anos, né? Mais ou menos isso. Entende-se que a Previdência é um investimento para longuíssimo prazo, Sim. acima de 10 anos. Tá? Não se entende, você não pode colocar um dinheiro num investimento como esse e tirar daqui a 2 anos. Não porque faz em vez sentido. de você pagar 20, não faz sentido, porque em vez de você pagar 27,5, você vai pagar 35. Isso. Né? Vai ser uma carga tributária muito maior, tá certo? Mas aí, depois que você escolheu bem o plano do PGBL e do VGBL, por que eu indico só o PGBL? Porque a gente está falando aqui para pessoas que têm CLT e que têm a dedução já na fonte. E aí o VGBL não faz sentido. Uhum. O PGBL você vai descontar para a próxima declaração do imposto de renda. E em seguida você vai escolher o quê? Se você quer um plano regressivo de tributação ou um plano progressivo, tá certo? Eu vou explicar bem básico aqui para poder o pessoal entender, todo mundo, né? Por exemplo, se você tem uma tabela regressiva, que é o que eu faço para mim, por exemplo, a tabela regressiva é o quê? Daqui a 2 anos, se eu tirar esse dinheiro do investimento que eu fiz, eu vou pagar 35%. Mas se eu tirar daqui a 10 anos, eu vou pagar só 10%. No PGBL, certo? você está falando, né? No PGBL. Só que aí esse no PGBL ele é sempre em cima do montante e não em cima do lucro, né? Sim, do lucro. Sabe por quê, Fernando? Porque no PGBL eu não estou pagando um imposto em cima desse dinheiro hoje. Então, essa também é uma das diferenças entre o VGBL e o PGBL. Né? O VGBL você paga só em cima do percento do lucro que você teve. Do lucro. E o PGBL você vai pagar em cima do montante.
Então, por isso que é do interessante montante. ser o mais longo possível esse prazo para você Mais longo pensar em possível. sacar. Porque aí o imposto vai ficar Isso. pequenininho lá na frente, Pequenininho, esse lá teu, na esse frente. teu investimento vai valorizar também, então acaba que esse valor que você está economizando agora, deixando de pagar no imposto, ou até mesmo recebendo dinheiro do imposto, né? A gente colocou ali reduzir o imposto, mas você pode receber o imposto, né? Então, E é bom salientar isso, né? Tem essa diferença, mas que a lá na frente. diferença é essa. Isso, vai, continue. Mas a diferença você vai pagar daqui a 10 anos. É melhor Isso, você pagar o imposto agora ou daqui a 10 anos? Eu prefiro pagar daqui a 10 anos, isso, tá? Porque, por exemplo, se eu pagar hoje, eu vou pagar 27,5%. Se eu pagar daqui a 10 anos, eu vou pagar 10%. isso. É uma redução significativa, porque esse dinheiro que você tem a diferença, né, vamos dizer assim, falando brutamente de 17,5%, esse valor ele vai render juro em cima de juro, juro em cima de juro, até você retirar esse dinheiro lá na frente daqui a 10 anos. Isso, Entende? é. E a Aí, diferença também e a pode falar, diferença pode seguir. também a diferença também da regressiva é que, por exemplo, a regressiva é o que eu faço para mim. Por exemplo, eu vou tirar esse dinheiro daqui a 10 anos. É um dinheiro para aposentadoria, certo? Mas tem também a tabela progressiva, tá? Por quê? Você faz o investimento hoje, tá certo? E você vai seguindo a mesma tabela do imposto de renda, que é a tabela que a gente tem hoje, né? Por exemplo, se você receber acima de 4 mil, tá 4.600 e pouco aí por mês, você vai pagar os 27,5%, tá certo? Mas também, se no futuro a sua renda ela for até, vamos dizer assim, os dias atuais, né? Se você fazer uma retirada hoje, até o dia atual, de R$ 1.900, mais ou menos, você é isento. Você não paga nada na tabela progressiva, certo? Mas isso a gente vê para sempre para o futuro, daqui a 10 anos, que essa tabela que existe hoje, ela vai sendo atualizada ano a ano, né? Daqui a 10 anos, a gente está falando hoje de valores atuais do ano de 2023, e a tabela regressiva e a progressiva, ela vai seguindo ao longo dos anos, tá certo? Uma dica que eu possa dar, tá certo? Por exemplo, eu fiz uma previdência para minha filha. Minha filha hoje tem 2 anos, certo? Qual foi o plano que eu escolhi para ela? O PGBL. Por quê? Ela não declara imposto de renda, mas ela é minha dependente. Eu posso pegar ela como dependente e ela aplica para a previdência privada e colocar na minha declaração. Eu não declaro a escola dela, Uhum. eu também posso declarar a previdência privada dela. Mas não é acumulativa não, né, Euric? Não é acumulativa. Lembrando, eu tenho uma, certo? E ela tem outra. Somando todas, Dá os, 12%. dá os 12%. Dá os Ou 12%, seja, então certo? assim, botando um patrimônio lá de 100K, 100 mil reais, você vai investir 12 mil reais Por em ano. algum produto do PGBL, de Previdência Privada. Isso. Entende? Só que existe uma diferença aí, tá, Fernando? Que, por exemplo, para mim, eu faço a tabela regressiva, tá certo? Que eu vou tirar daqui a 10 anos, vou pagar 10%. Só que para ela, eu faço a progressiva, no mesmo PGBL. Por que eu faço a progressiva? Porque quando ela completar 18 anos, ela não vai ter renda, certo? Ela vai ter o CPF dela, só que ela não vai ter renda. Ela é uma pessoa independente de mim, um exemplo. Uhum. Só que quando ela tiver 18 anos, se ela não tiver renda, ela vai ser isenta. Eu faço a declaração dela como se fosse isenta, entendeu? E Uhum. aí, esse dinheiro que foi para ela, eu vou resgatar sem imposto, zero. E aí ela pode ir resgatando e pode ir fazendo uma nova previdência na tabela regressiva quando ela for trabalhar, quando ela for ter os rendimentos dela, entende? Uhum. Você pode fazer várias previdências privadas, que também é um mito que as pessoas hoje dizem. Por exemplo, não vou fazer previdência privada, vou contar só com o INSS. É um conselho que eu dou. O INSS é hoje, não é amanhã.
Não, esquece. INSS está quebrado, e não tem, esquece, INSS não existe. O INSS é hoje, não é amanhã, tá? Não, não existe. Por Não tem isso como que pagar, aí tem mais, não tem como pagar isso, não. é, não tem. E aí, o que as pessoas já usam como mito, vamos lá, eu não vou investir na Previdência porque eu já tenho o meu INSS. O governo vai me assegurar. Não vai, esquece. Esse já é um mito. No máximo, assim, a gente paga, tá, Euro, que assim, o mínimo como empresa, né, como empresário, paga o mínimozinho lá. Só para, em caso de, tem alguns suportes que o INSS dá em caso de invalidez, alguma coisa nesse sentido. Mas pensar em receber uma aposentadoria daqui não sei quantos anos, que eu não sei nem se vou estar vivo, eu não faço por isso. Não, não faço. Eu também não aconselho ninguém. Os clientes também que eu converso, que eu aconselho também, eu não aconselho você ficar só com o INSS. Você é um CLT, o INSS já vem descontado na fonte, né? É, Você vai ter aquele rendimento do INSS, mas não como aquilo, como uma coisa só. Não é não, só aquele não. rendimento. Você É aquele precisa negócio, assim, eu penso aplicar. dessa forma, né? INSS, foi até minha esposa que me convenceu disso. Disse, não, vamos pagar isso não. Disse, não, vamos pagar, porque se tiver algum problema, alguma invalidez, você recebe alguma coisa, né? Mas O não pensando, INSS, Fernando, é, lá na frente, né? né? Não, O nem que eu rende penso também, direito. o que eu aconselho é o seguinte, você paga o INSS para o salário mínimo. Por É, quê? isso mesmo. O mínimo hoje e o mínimo daqui a 10 anos vai ser seu mínimo. Ele sempre vai ser corrigido pela inflação. Uhum. Mas só que hoje, por exemplo, você recebe 5 salários mínimos, daqui a 10 anos você só vai receber um, dois. Hum, Porque a inflação ela vai crescendo e nem sempre o aumento daquela pessoa que é aposentada ela é correspondente sim. Não à corrige da inflação. mesma forma. É. Esse é um primeiro mito. Qual é o segundo mito que eu sempre falo para as pessoas? As pessoas dizem o seguinte: eu vou ter só uma previdência privada, só um plano PGBL. Não, isso não existe. Você pode ter quantos você quiser. Eu Eu já acho, citei aqui que eu tenho é, um para mim. o que eu acho importante, Aro, que é falar que, para mim, isso aí vim entender um pouco melhor do ano passado, eu acho, para cá, né? PGBL, você nada mais é do que você investir em fundos de investimento, É, só que previdenciários. Então, até para previdenciário. minimizar, é a mesma coisa que você pegar, não, vou investir em fundos de investimento, só que previdenciário. Tem a categoria lá. Previdenciário. Na hora que você for procurar o produto numa corretora que eu não posso fazer recomendação, você já tem autorização para fazer recomendação assim? Ainda não, né, Eric? Não, por Aberto enquanto ainda. não. Então, assim, a gente não fala, não pode falar, vai, investe em tal produto. A gente não pode fazer isso. Não, a gente não pode falar. E aí, assim, você hoje chega na corretora e vai ter lá vários PGBLs que você vai escolher. Aí você pode pegar, digamos que você tem os 12 mil reais. Ou sei lá, você tem 30 mil reais para você abater esses 12% lá. Você pode pegar esses 30 mil e dividir em 3, 4 fundos, ou digamos assim, 3. Você Não. põe 10 mil reais em um, 10 mil reais. Aí você tem que estudar a estratégia que o fundo aplica. Às vezes é um pouquinho em renda E variável, um pouquinho em renda fixa. Tem vários tipos de fundo hoje em de dia investimento. com estratégias diferentes, né? É. E isso também é um mito das pessoas. Por quê? Hoje em dia as pessoas dizem, não, aplicar em previdência privada é muito ruim, tá? Depende. Por quê? Muitas vezes, uma previdência privada, ela não atinge nem a taxa Selic. Ela perde para a taxa Selic. A taxa básica de juros, ela perde uma previdência privada, principalmente previdências de muitos bancos grandes. Tá certo? Investimento de fundo branco, de banco grande, poucas são as vezes que são boas, principalmente para quem tem pouco dinheiro. Às vezes, quando é É, aqueles, eu não sei como é que chama lá no Banco do Brasil, tem um nomezinho lá. Tem esses, o pessoal que tem de 10 milhões para cima, que tem um atendimento diferenciado. Então, aí pode ser que eles tenham um produto diferenciado, mas a grande massa sempre vai ser uma. O CDB vai ser ruim, o LCI, LCA de bancão vai ser é, ruim. Vai ser. Todos os produtos não são bons. E só que hoje em dia você chega é. na corretora e tem
gestoras de fundo, que tem fundos de investimento, tem vários tipos de produtos de investimento que tem um ótimo desempenho. Né? É verdade, porque além de ter um baixo desempenho, eles cobram taxa de carregamento. O que é isso? Às vezes cobra 1%, mas você pensa, 1%, vamos lá. Se eu coloco R$ 100 por mês, eles só aplicam R$ 99, R$ 1 fica com eles. De um bancão, né? Vamos dizer assim. Ele cobra taxa de carregamento, ele cobra taxa de performance 2, 3, 5% ao ano, cobra taxa de retirada. E tudo isso é um dinheiro que você está deixando de ter juro após juro, juro em cima de juro, juro em cima de juro, juro composto, né? E isso lá no final, ao longo prazo de 10, 20 anos, isso faz uma diferença enorme. Muito grande, muito grande. Faz muita diferença. Imagine, você está aplicando R$ 100 por mês. Vamos lá, um exemplo básico. R$ 100 por mês. Se uma corretora ela não cobra nada, no final você tem 1.200 do ano, certo? Só que, se você for cobrar uma taxa de carregamento de 5%, você vai ter R$ 95, vai ter R$ 5 a menos por mês. Quando você multiplica por 12, vai dar R$ 60. Você vai ter R$ 1.140. Quer dizer, você já perdeu R$ 60 só na largada. É a mesma coisa de você já entra no táxi na bandeirada. É a mesma coisa. Quando o táxi chega lá na tua casa na bandeirada, o taxímetro já está lá. R$ 5, R$ 7. Quando é bandeira 2 de madrugada. Quer dizer, você mal entrou no táxi, o táxi já está lhe cobrando. É a mesma coisa. Eu gosto muito desse exemplo porque já vê na cabeça das pessoas o que é uma taxa de carregamento. Eu acho que esses mitos são coisas que a gente tem que desmistificar mais para que as pessoas elas possam investir cada vez melhor. Aproveitando justamente nessa questão de investir, quando você estudar um pouquinho mais o que é o produto PGBL, vocês vão ver, né? O Eric já sabe, mas vocês vão ver que são, às vezes, algumas vezes, a investir em ações. Aí você fala, poxa, eu vou botar meu dinheiro em ações, é tão volátil, é tão perigoso, eu posso quebrar, posso isso, posso aquilo outro. Uma das coisas que me fez até de 2016 até o finalzinho ali, mais ou menos de 2017, eu era muito medroso. Eu vivia o mercado todo dia já, desde o começo eu operava o dia inteiro, né? Operava não, tentava, né? Porque estava aprendendo ainda. Em 2016, 2017. Só que assim, eu sempre fui muito medroso por causa dessa volatilidade. Eu ficava com medo de colocar dinheiro, né? Dinheiro grande, né? O dinheiro da família e tal, essas coisas. Da família que eu digo aí, Daniel, né? E aí eu comecei a mudar esse pensamento, Eric, a partir do momento que eu vi um post de um gestor de fundo, o Henrique, e ele falava o seguinte, a pessoa que olha a cotação da ação todo dia, o humor do cara é assim. Um dia ele está feliz, outro dia ele está triste. Um dia ele está feliz, outro dia ele está triste. Porque a ação sobe, a ação cai. Renda variável vai variar bastante, principalmente a brasileira varia bastante. E às vezes para baixo. E aí ele falou, se você olha a cota uma vez por mês, seu humor já muda um pouco, já oscila menos. E quando você olha o investimento uma vez por ano, o seu humor é só assim. Às vezes dá uma caidinha, mas conforme você vai abrindo essa janela de tempo que você vai olhar, essa linha tende a ser para cima sempre. Então, se você pega o Ibovespa e coloca num gráfico lá, que aí com o tempo vocês podem aprender isso, você bota num gráfico anual, você vai ver, ele só sobe ao longo do tempo, entendeu? Ou seja, quando eu entrei na Bolsa, o Ibovespa eu estava na casa dos 30 mil, se eu não me engano, Eric, eu não lembro, eu acho que era 30 mil. Ele não volta mais nos 30 mil, entendeu? Porque a inflação está subindo, o mercado está ganhando, as empresas estão ganhando cada vez mais corpo, estão aumentando de tamanho cada vez. Então o mercado não volta mais lá no 30, entendeu? Na pandemia lá eu estava posicionado em algumas ações e eu estava começando a fazer swing trade no mini índice. E a história era, vai voltar nos 60 mil, chegou até nos 63 mil, né?
E aí depois subiu, e hoje a gente está, hoje rompeu, inclusive hoje rompeu o topo histórico, né? Olha, De 2020 para cá, e assim, subiu bastante nesses últimos tempos, principalmente por causa da Selic. Então, assim, quando você começar for estudar isso, pensa que é por muito longo prazo, é para a sua aposentadoria. Então, qualquer coisa que você investir hoje, que não seja num bancão, até num bancão tu vai ter lucro lá na frente, né? Mas produtos menos, que não sejam ruins como são dos bancões, você vai ter muito mais dinheiro do que você tem hoje. Então você tem que pensar que é um investimento que você não vai olhar. Você não pode estar olhando aquilo ali, de preferência, entendeu? Você joga lá e é pensar, é para minha aposentadoria. Ah, é para 20 anos? É para 20 anos. Então, a sua cota vai oscilar, em algum momento pode ficar negativa, principalmente nos primeiros anos, primeiro um ano, primeiro 2 anos. Por exemplo, hoje eu tenho carteira já há 5 anos. Essa minha carteira que eu comecei em 2018, que está numa corretora específica, ela já deixou de ficar negativa há um tempão. Ou seja, no Covid ela ficou negativa, mas depois, então assim, muito pouco provável essa carteira que eu montei lá em 2018, ela fique negativa em algum momento. Porque ela é diversificada e as ações subiram ao longo do tempo, e pouco provável ela volte no meu preço inicial lá. Eu não acompanho isso, tá, Érico? Eu olho pelo valor que está lá, eu fiz poucos aportes nela, porque depois eu comecei a fazer aportes em outra corretora. Eu até nem mexo nessa corretora lá, justamente para eu ter esse parâmetro disso daí. Então, a principal mensagem que eu vou deixar aqui para vocês nesse momento da live é: invista. Se você tem o dinheiro, você tem a necessidade de fazer isso para você ter esse abatimento no seu imposto de renda, faça, mas faça pensando no longo prazo. O prazo são 10, 20, 30 anos. Fala aí, Erika, alguma coisa. isso aí é muito importante e a gente sempre dizer, né? A gente tem os nossos objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E a previdência privada, ela entra na caixinha lá, que eu chamo, na caixinha do longo prazo, ou até do longuíssimo prazo, tá? Porque se você tem 40 anos hoje, você ainda tem 25, vamos dizer assim, na média da aposentadoria normal, né? Até você chegar aos 65, para poder você fazer os aportes. O importante é fazer os aportes todo mês. E outros mitos, Fernando, que a gente tem ainda em relação à previdência privada é o seguinte: eu preciso de muito dinheiro para fazer isso. Tem previdências privadas de empresas, né, que realmente você tem que, sei lá, tem contratos que você faz, que você tem que pagar R$ 1.000 por mês, R$ 3.000 por mês, mas tem previdências também que você consegue aportar a partir de R$ 1. Eu quero fazer R$ 1 por mês. Você pode fazer 100 esse mês, pode fazer 50 no outro, pode fazer 10 no outro, pode fazer 1.000 no outro, 3.000 no outro mês. Pode fazer 10 aportes no mês, pode fazer um por dia, pode. Tá certo? Muitas pessoas dizem assim: a questão da Previdência, eu não tenho dinheiro para aplicar na Previdência. O meu dinheiro mal dá para sobreviver. É o que eu escuto muito. Mas se você tira R$ 50 nesse mês, no outro mês você tira 100, no outro mês você tira 20, tira 50, tira 30, daqui ao longo de 10 anos, você vai ver justamente a diferença. O que as pessoas têm muito isso é a questão de imediatismo. Eu vou aplicar hoje, eu quero receber amanhã. Não é bem assim. Tá certo? E isso aí a gente ensina muito, porque as pessoas elas têm que ter esse longuíssimo prazo, têm que ter uma paciência de esperar. Por falar em imediatismo, tu conseguiu salvar muita gente das pirâmides aí? Rapaz, pouco, tá? Pouco, porque o imediatismo das pessoas ela é muito grande. Eu tentei ajudar alguns ainda, mas não consegui salvar, não. Mas eu sempre falo, né? Comece a investir. Por quê? Porque você, a partir do momento que você vê a dificuldade que é para ganhar juros, receber juros, você vai começar a ficar resistente em pagar juros para banco, né? Então, assim, foi o que mudou na minha cabeça desde 2016, desde que eu comecei a investir, que eu vi a dificuldade que era para cair um dividendo de ação. Aí quando caiu aqueles 20 centavos, 15 centavos, eu digo: rapaz, esse dinheiro todinho lá, para entrar 15 centavos aqui,
Aí eu comecei a refletir, eu disse, não, mas é um processo que você tem que ir fazendo acúmulo de patrimônio, o negócio vai virar uma bola de neve e você vai evoluindo aos poucos com o investimento, aprendendo a investir. Então, assim, a partir daquele momento lá que eu comecei a investir, eu parei de comprar carro financiado, fiz minha casa com consórcio. Então hoje eu falo, não faça financiamento, quer comprar carro, compre o carro com taxa zero, dê a entrada mais alta e financie em taxa zero. Casa, faça casa com à vista ou com consórcio, mas aprenda a investir, nem que seja R$ 1, R$ 10. Tem vários produtos hoje em dia que você faz com pouco investimento. Então, assim, bote um pezinho nessa área de investimento que você já vai começar a mudar A a seguir o mercado. mentalidade. Você já vai começar a mudar. Então, esse momento que a gente está hoje, você já deve fazer uma continha lá, na hora que você tiver, agora, logo se fosse possível, se der já, você já pegar teu aplicativo lá do imposto de renda, faz uma simulação para ver se faz sentido você já fazer alguma aplicação agora no PGBL. Porque aí você aproveita a janela. É o melhor momento para você botar? Não. A bolsa está rompendo o topo histórico. Mas se você botar na ponta do lápis lá e botar que é para 20, 30 anos, você não vai ter problema. Agora, se você tivesse começado ao longo dos meses, ao longo dos 12 meses, uma vez por mês, você colocasse um aporte, você teria pego a bolsa em baixa, alguns meses, aí ela já veio subindo. Então, esse teu investimento já estava valorizando bastante, se tivesse feito isso em 2023. Mas aprenda que você vai começar com um pouco agora, pode ser esses 12%, você bota esse pezinho aí já no mercado, se você não tem, que você já vai começar a mudar a sua mentalidade. Vai ser o melhor momento? Não, não é o melhor momento. Mas pode ser que esse abatimento que você vai ter no seu imposto de renda já compense você fazer esse investimento agora. E até a restituição do imposto de renda do ano que vem, você já consiga pegar esse próprio dinheiro e já fazer um novo investimento. Um novo É uma aporte. bola de neve. Assim como uma bola de neve também, Fernando, que eu falo para os clientes, que eu converso, as pessoas, é o seguinte, a bola de neve vem no débito, né? Quando você parcela a fatura do cartão de crédito, mas a bola de neve também vai nos investimentos. É uma via de mão dupla. Sim. Você precisa fazer aportes, aportes, aportes mensalmente, para que você consiga lá na frente ter essa bola de neve ao seu próprio favor. Não é? Eu acho que isso é muito importante. E assim, justificando um pouco, assim, eu não tenho previdência privada, porque eu atuo no mercado o dia inteiro. Então, assim, eu faço, o meu trabalho em si já gera uma alta, digamos assim, lucratividade em cima do patrimônio que está lá. Então, eu me preocupo em continuar fazendo aportes, ou seja, aplicando seja em renda fixa, seja em fundos imobiliários, eu continuo sempre aplicando. Então, eu sei que o que está ali daqui 20, 30 anos vai estar muito maior. Então, eu me confio nisso porque eu vivo o mercado o dia todo. Agora, quem não tem como principal atividade fim estar no mercado todos os dias, você tem que se planejar para começar a investir, acumular patrimônio, principalmente em bolsa, ou imóveis também, que também sempre tendem a se valorizar imóveis, mas você ir acumulando, 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 porque assim, hoje é pouco, mas ao longo dos anos, por exemplo, os dividendos que eu recebia juntando fundo imobiliário e ações, há 3 anos atrás era pouco, hoje já é mais que o meu salário que eu recebia na época era CLT, Eric. Então assim, você vai fazendo novos aportes, você vai economizando dinheiro, aí você sobra mais dinheiro para fazer mais aportes, e não precisa ser nada muito sacrificante, entendeu? Pega 5% do seu rendimento mês, qualquer dinheiro, R$ 50, sua mentalidade já vai mudar, entendeu? Você já sente o mercado. E aí, Fernando, eu queria só deixar algumas dicas para o pessoal também. Por exemplo, se você trabalha em CLT, numa empresa grande, geralmente essas empresas elas têm uma previdência fechada, né? Porque tudo isso que a gente falou aqui são previdências abertas, tá certo? Elas estão lá abertas ao público em geral, tá certo?
Mas existem também as previdências fechadas, que geralmente a empresa que você trabalha já tem um incentivo, e aí ela faz uma previdência para os seus próprios colaboradores Sim. do CLT. Isso, Aí, a Vale onde eu vamos dizer, trabalhava tinha. Eu até tenho dinheiro lá pronto, hoje, Eric, ainda. Para não dizer que eu não tá aí, para não dizer que eu não tenho, eu tenho essa da Vale. Mas tem isso também, pronto. eu não estava nem lembrado disso daí. Essa dica é muito importante, porque, por exemplo, muitas pessoas trabalham hoje e não sabem que a sua própria empresa tem um plano de previdência, né? E aí, essa empresa põe a vantagem. Você faz um aporte normal, que é, na verdade, um desconto em folha, seja 1%, 2%, 5%, depende da empresa, depende do plano que a empresa fechou com a Previdência Privada, e a empresa vai e paga os mesmos 2% para você. Então, quer dizer, você está tirando, um exemplo, você está tirando 1% do seu salário por mês, ou 5%, um exemplo, e a empresa vai e dobra o valor. Quer dizer, é uma vantagem enorme. Porque além de você não estar pagando, o dinheiro não está saindo do seu bolso, você vai conseguir abater do imposto lá na frente, no próximo ano. Eu acho que essa dica, muitas pessoas elas não têm conhecimento disso, que as pessoas vão trabalhar e voltam para casa, vai trabalhar, volta para casa, vai trabalhar, volta para casa. E muitas vezes não sabe nem que existe isso dentro da própria empresa. Eu acho que isso aí faz uma grande diferença, É, vamos dizer assim, na verdade, Eric, no final do montante, né? tirando assim, tirando até como minha experiência na época que eu estava na Vale, a gente não dava essa devida importância, entendeu? A gente não, pelo menos hoje eu vejo, porra, eu acho que era, não lembro se era, a gente dava 9 e ela mais 9, Eric. Mas você dizia, o valor que você dizia que queria descontar, ela dobrava aquilo ali. E hoje eu vejo, porra, como isso era importante, né? Ou seja, fazer de alguma forma forçar o funcionário. Só que muita gente não tem a consciência, né? Principalmente os mais novos, né? Eu sempre vi que os funcionários mais antigos eram sempre preocupados com isso, mas os mais novos, como eu era na época, não se preocupavam. Mas assim, foi bem lembrado. Eu não lembrava disso daí que tinha, para não dizer que isso é importantíssimo. É muito importante, tá? E a dica que eu deixei também é de você investir para as crianças, tá? Você pode investir hoje para uma criança a partir de dois anos, mais ou menos, a partir da criança tiver uma identidade, um RG, porque hoje no Brasil você não consegue abrir uma conta se uma criança ela não tem um RG, tá? Você não consegue abrir só com CPF. A partir do momento que você tem um RG, geralmente em alguns locais, não sei aí em Belém, mas aqui pelo menos na Paraíba, só a partir de 2 anos, por conta da digital, de tudo, de foto, essas coisas, né? Mas Uhum. a partir do momento que essa criança ela tem um RG, você consegue abrir uma conta, tá certo? Numa corretora, no banco digital desse, que você não vai pagar nada de taxa, e aí você já consegue fazer aporte para essa criança já com 2 anos de idade. Imagina aí uma criança com 2 anos, ela tendo 50 anos pela frente para investir, um exemplo. Ah, O tempo é a nossa maior virtude em relação ao investimento. isso Quanto aí. mais tempo você tem, mais aporte você vai ter. Tá E bom, aí, Fernando? e aí lá na frente a bola vai estar gigantesca, né? E É, recebendo muito vai dividendo. estar gigantesco. Vai estar Bacana, gigantesco e aí vai só aumentando, aumentando e aumentando. bacana, Eric. Assim, só falando pro pessoal que o objetivo não era te deixar craque nisso, sair daqui sabendo tudo que vai fazer, mas despertar o interesse em se aprofundar um pouco mais, né? É, na área. Então, assim, o objetivo era dizer, ó, tem esse produto que você pode fazer e apresentar pessoas que podem ajudar, né? Como é que está a tua empresa hoje? Você já está atuando nisso? Definitivo? Como é que está? Você, em algum momento você pensa em virar a chave e abrir um Não, escritório? Já tem escritório? Como é que está isso? tá. Como é que tá hoje, tá? Hoje eu trabalho em tempo integral, né? CLT, tá certo? E à noite eu já atendo alguns clientes, amigos, familiares, algumas pessoas que têm interesse, tá? Uhum. Que tipo de atendimento? É do planejamento familiar, lá dentro da sua casa, da pessoa realmente sair das dívidas, tá? E começar a investir, tá? Que eu divido o investimento hoje
em pilares. Por exemplo, o primeiro pilar é uma reserva de emergência, que você tem que ter. Tá? Um segundo pilar, uma previdência, fundos de investimentos, fundos imobiliários, ações internacionais e assim vai. Por quê? Hoje em dia as pessoas dizem o seguinte, tá, Fernando? Eu não entendo nada de bolsa, aí pega o dinheiro da família e coloca na bolsa. Sem entender. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Tá? Eu aconselho que a pessoa criar uma reserva de emergência, a fazer um planejamento de aposentadoria, a investir primeiro na renda fixa, investir em fundos de investimentos, que você vai terceirizar o trabalho de investimento, A né? tomada de Porque decisão. aí você vai colocar o seu dinheiro na mão de especialistas que estão lá todos os dias trabalhando para isso, tá certo? E posteriormente você fazer por sua conta própria, porque aí você já vai ter experiência, já vai ter sentido o mercado. O que as pessoas hoje estão fazendo é justamente o inverso. Elas começam pela bolsa, aí não sabem fazer corretamente, acabam perdendo dinheiro e dizem, o investimento não é para mim. Né? O investimento, esse negócio de bolsa, isso é furada, aí aparece um monte de mito, um monte de gente falando mal. Aí o que eu aconselho é o quê? Você seguir geralmente um passo a passo. Se você não conhece, vá conhecendo o investimento da base lá, vamos dizer assim, do conhecimento, até você chegar nos produtos mais avançados. É isso que eu pretendo fazer e faço com algumas pessoas já, mas não estou 100% ainda no mercado, vamos dizer assim, Tempo nessa área. integral. Tempo integral não está indo, está tempo compartilhando. integral. Mas é o que eu estava Isso, a gente falando, está né? compartilhando justamente para estar compartilhando esse conhecimento com as pessoas. É o que eu falei na live de segunda-feira, né? Assim, para mim, eu torço que todos saiam da CLT e vá empreender, né? Que é onde tem o potencial de você mudar de patamar financeiro, né? Empreender você pode, na CLT você pode ganhar bem e tal, mas possibilidade de você mudar de patamar é só empreendendo. E assim, eu acho que tem que ser assim, Eric, você está fazendo uma transição aos poucos. Vai chegar algum momento que a tua consultoria vai estar ganhando tanto quanto que você faz na CLT, só que você vai poder fazer de casa, escolher teu horário e aí você faz a transição, né? Então, minha esposa às vezes fica preocupada, né? Da forma como eu falo, de alguma forma motivar as pessoas a largar a CLT na doida, mas não, tem que ser assim. Você vai fazendo a transição aos poucos, se preparando, para no momento certo você larga a CLT para nunca mais voltar. Isso aí, Eric. Bacana, boa conversa. Agora eu quero ver você fazendo uma live lá no seu canal, falando mais sobre o teu trabalho. E o objetivo da gente aqui de fazer essas lives é principalmente motivar outras pessoas a sair da estagnação, procurar se desenvolver mais. Então, falar um pouquinho de desenvolvimento pessoal, sempre falando também de mercado financeiro. Aos poucos a gente vai aprofundando mais no mercado financeiro, mas boa sorte aí nessa empreitada que tenha muito sucesso. Foi bacana a conversa agora. Obrigadão, Eric. Obrigado também, Fernando, pela oportunidade. Estamos sendo à disposição aí, sempre que precisar, para poder a gente conversar não só sobre esse assunto de previdência, mas outros assuntos também que a gente possa aprofundar mais aí e orientar melhor todo mundo. Bacana. Só repete aí teu Instagram. SV_investimentos. Pronto. Eric. Beleza, Eric? Obrigadão aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado também. Boa noite. Segunda-feira é nós aí na próxima live. Ainda não defini o tema, mas até domingo à noite eu defino. Boa noite, pessoal. Valeu, Eric. Um abraço. Um abraço. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.